que é feita dessa maneira, mas não é algo muito intuitivo, né? Algo mais frio, mais seco para a gente. O jeito que eu penso em ensinar matemática é completamente diferente disso, tá? Eu penso em ensinar matemática de uma maneira mais dinâmica. Eu vou tentar trazer para vocês. Vou tentar não. Todas as aulas a gente vai ter o que a gente precisa, que é questões de concurso. A gente vai analisar questões de concurso, a gente vai estudar questões de concurso, a gente vai fazer questões de concurso, tá? E como é que a gente vai trabalhar esse material? Eu já preparei algumas questões para a aula de hoje, por exemplo, vou passar para vocês durante a nossa aula, e depois eu posso mandar essas imagens para vocês. Na verdade, vou mandar com as imagens das questões em branco para vocês poderem refazer e reestudar o conteúdo, e também vou mandar as imagens com as questões prontas para que vocês possam ter a resolução e poder comparar. Como é que eu pretendo criar a nossa aula? Primeiramente, sempre que vocês não estiverem escutando, não estiverem vendo, ou qualquer coisa nesse sentido, para a aula, mesmo que eu pedir para ficar com o microfone desligado, liga o microfone e fala, professor, não estou enxergando, não estou vendo, não estou conseguindo, não estou escutando, para que vocês possam pegar a explicação do exercício. Com relação a tirar dúvidas, a gente vai ter um momento pós-exercício. A primeira explicação eu vou pedir para vocês escutarem com os microfones desligados, para que eu possa dar uma continuidade no exercício e depois vocês poderem tirar dúvidas à vontade. Vamos ter um momento também de tirar dúvidas no final da aula, dúvidas de alguma coisa que ficou mais estranha durante a aula, que vocês não conseguiram entender bem, tá? E além disso, eu vou pedir um favor para vocês, que é mais para vocês do que para mim exatamente. Eu sei que tem gente que aprende de várias maneiras. Tem pessoas que aprendem escrevendo, tem pessoas que aprendem copiando, tem pessoas que aprendem escutando, tem pessoas que aprendem lendo. Mas eu vou pedir para vocês, no primeiro momento da aula, enquanto eu estiver explicando o exercício, para que vocês não copiem. Não nesse momento. Por quê? Porque se vocês copiarem, vocês vão perder o fio da meada da explicação. Por mais que você fale assim, não, já estou acostumado, eu consigo copiar e escutar ao mesmo tempo, é totalmente diferente, a gente não está presencial, a gente está online, então vocês vão estar escutando e às vezes vocês não vão poder simplesmente retrucar na hora, falar que não entendeu, alguma coisa do tipo. E às vezes você está copiando, se você estiver copiando olhando para baixo para copiar exercício, às vezes o seu cérebro não consegue processar as duas informações ao mesmo tempo. Vocês podem acabar perdendo uma parte importante da explicação, que é o que pode ser o centro do exercício. Então, para auxiliar vocês mesmos, tentem evitar um pouco copiar as questões durante a explicação. Vocês vão ter tempo para copiar essas questões, essa resolução se vocês quiserem. Vocês vão poder tirar print se vocês quiserem. Afinal, a gente está em celular, computador, é muito mais fácil tirar print, essas coisas. Eu vou também mandar no grupo, como eu disse, as resoluções dos exercícios para a gente poder fazer. E é a primeira vez que eu mexo com o Zoom também. A Heloísa e eu, a gente estava tentando aprender uns comandos aqui do celular um pouquinho antes de começar a aula. É um negócio que eu também não sou muito acostumado a mexer com o Zoom, mas eu também tô gravando essa aula. Enquanto eu tô falando com vocês, eu estou gravando. Não vou subir no YouTube, nada do tipo, mas eu vou tentar mandar o arquivo também no grupo para que vocês, se precisarem, possam rever a aula em algum momento, tá? Então, eu vou fazer isso também para vocês durante as aulas. Dito isso, a gente vai começar a resolver exercícios, a gente vai começar a estudar. E qual que é a minha ideia? Quando a gente trabalha a matemática em concursos, a gente precisa entender que a matemática do concurso, ela não é um exercício classificatório. Em nenhum concurso, nem no meu de professor de matemática, é classificatório, apesar de valer mais pontos. Geralmente, a matemática ela é focada em ser exercícios que são exercícios eliminatórios. Como assim eliminatórios, professor? São exercícios que não são focados em ser fáceis ou serem de maneira... Eles são exercícios mais difíceis para que o candidato, quando ele estiver fazendo a prova, se ele não atentar naquele exercício, não vai afetar necessariamente a classificação dele pro concurso em si, mas vai afetar a posição dele no concurso. Então, assim, eu conheço muitos casos de gente que fizeram concurso, precisava atingir 50% da prova, e atingiam até mais, 60%, 70% da prova. Só que quando chegava ali nos critérios de desempate, onde era a parte da eliminação mesmo, de quem ia ser chamado ou não, eles acabavam ficando um pouquinho para trás porque erravam uma ou duas a mais de matemática. E a ideia hoje é que vocês não sofram mais com isso. A partir de hoje, eu quero que vocês olhem para o exercício de matemática e vocês entendam o que ele está propondo para você.
Porque muitas vezes é um exercício que ele é muito mais fácil do que ele parece. Só que para quem não tem o domínio, ou para quem não entende como resolver esse exercício em concurso, ele acaba parecendo um bicho de 7 cabeças. E é isso que eu quero tirar de vocês a partir de hoje, tá? Vou então entrar no nosso primeiro exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês, nesse primeiro momento, esperarem um pouquinho. Depois a gente vai ter tempo para discutir cada exercício, vocês vão poder falar, vocês vão poder... Se vocês não entenderem de uma maneira, eu vou explicar de outra. A primeira explicação eu vou pedir para ser feita só comigo falando e vocês escutando, e depois a gente pode refazer o mesmo exercício com vocês comentando para a gente poder entender melhor o que cada exercício propõe. E daí vocês vão ver que cada exercício ele envolve vários conceitos diferentes do que é cobrado em concurso de matemática. Porque vários exercícios do concurso de matemática, ele não cobra um ou outro conceito. Ele cobra vários conceitos. Então, é isso que a gente vai começar a estudar a partir de hoje, tá? Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo à nossa aula. Antes da gente começar de vez, eu só vou passar para vocês. Eu mandei lá no grupo um arquivinho com o nome de glossário. Esse arquivo, ele é um arquivo que eu vou sugerir a vocês o seguinte, é uma coisa que eu faço muito para estudar em concurso. Vocês vão escutar muitas palavras que vocês talvez não conheçam, ou que vocês conhecem, mas que são termos da matemática que às vezes passa despercebido. Por exemplo, produto. Tem muito exercício que ele não fala multiplicação de dois números, ele fala produto. E o produto, o que é o produto? Nada mais é do que a multiplicação de dois números. Tem exercícios que falam quociente, resto, diferença, dobro, triplo e por aí vai. Então, toda vez que a gente escutar palavras assim, e aí eu vou pedir para vocês me ajudarem com isso, as palavras que vocês tiverem dificuldades, ou que vocês não conheceram, ou que vocês não lembraram o significado, anota, seja lendo no exercício ou comigo falando, porque daí a gente vai colocar naquele nosso glossário. Então, vocês vão poder editar aquele glossário, tanto no celular de vocês ou no computador, quem estiver usando. Quem quiser imprimir e escrever também não tem problema, vai do jeito de vocês, porque na hora que vocês estiverem fazendo outros exercícios estudando, vocês vão olhar e falar, nossa, esse exercício aqui ele está falando uma coisa sobre diferença. O que é diferença? Aí eu vou olhar no meu glossário, diferença é continha de menos, é subtração. Então, eu já sei que é subtração, eu posso fazer o exercício daquela maneira, tá? É só mais um adendo para vocês, é o jeito que eu gosto de estudar. Sempre que eu vejo palavra difícil, eu monto um glossário para mim, que eu sempre vou lembrar depois como é que ela funciona, tá? E aí eu vou começar, inclusive, eu vou começar pareando para vocês a janela do nosso glossário. Todo mundo está conseguindo ver a janela do glossário? Responde para mim, por favor. Quem tiver aí com o chat, por favor, vocês estão conseguindo ver a janelinha do glossário? Quem quiser abrir o microfone também só para responder, não tem problema nesse momento. Esse glossário é um glossário muito simples, tá, gente? Ele é uma... Eu estou conseguindo ver. Tá bom, perfeito. Esse glossário é bem simples, tá? Como é que vai funcionar? Por exemplo, vocês escutaram eu falando algum exercício a palavra produto. Vocês podem ver que no meu glossário aqui, que é o arquivo que eu enviei para vocês, eu coloquei cada palavra, cada coisa de uma cor diferente. Por que cada coisa de uma cor diferente? Para que a gente possa distinguir na hora de montar nosso glossáriozinho. Qual é o significado do glossário? A maneira mais simples de entender. Conta de vezes. Aquela continha que tem o sinalzinho com o xizinho lá. Quais são os sinônimos? Multiplicação é o nome mais comum de produto. Então, é o primeiro nome que a gente vai ter como sinônimo de produto. Então, sempre que a gente escutar produto, a gente sabe que é uma conta de vezes e que é uma multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 4, que pode ser escrito dessa maneira num computador e numa prova, que dá 12, ou 3 vezes 4, com o xizinho, que também dá 12. Isso é um produto. Então, sempre que a gente ver produto, não produto no sentido de mercado, mas sempre que o exercício falar o produto de 2 números, o produto de 3 números, é isso que o exercício quer dizer para a gente, tá? Vou trocar a tela aqui para a gente agora. E a gente vai fazer o nosso primeiro exercício, que é este daqui. A gente vai trabalhar nesse exercício, ó, eu vou ler o exercício com vocês, tá? Quem quiser tirar print nesse momento pode tirar. De novo, as recomendações. Não copiem nada agora, escutem eu falando exercício com vocês. Depois eu vou abrir para perguntas, vou abrir para cópias e tudo mais, e a gente vai poder entender o que o exercício propõe. A cada exercício, eu vou indicar para vocês aqui do lado
quais são os conceitos que a gente está trabalhando. Porque uma das coisas que muito me perguntam quando eu vou dar aula preparando para concurso é o seguinte, professor, como é que você vai apresentar os conceitos para a gente? Eu prefiro apresentar os conceitos para você dentro do exercício, porque daí eu consigo mostrar o conceito enquanto a gente trabalha ele na prática, tá? Então vamos à leitura do exercício. 2 vergalhões de ferro medem 168 centímetros e 140 centímetros. É muito importante que a gente esteja familiarizado com isso daqui, ó. Sistema de medidas. É importante a gente saber qual é o sistema de medidas que está sendo usado, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo cm, centímetros. A gente vai ter um exercício, eu vou criar, na verdade, uma tabela para vocês, vou mandar lá no grupo, sobre todas as transformações de medida. Vocês vão ficar muito mais familiarizados com isso. Mas, por enquanto, é importante que vocês sempre lembrem que cm é centímetro, é da base do metro, tá? E ele fala, a medida do vergalhão mais longo é maior que a medida do outro vergalhão em. E aí tem aqui as porcentagens que ele está nos dando. Exercício meio estranho, um exercício com pouca escrita, exercício que usa palavras difíceis. E agora a gente já vai começar a pensar em concurso. Quando cai um exercício desse na prova, ele tem várias nuances diferentes para a gente, tá? O que o exercício tenta trazer para a gente aqui? Ele fala assim, 2 vergalhões de ferro medem 168, 140 centímetros. Eu costumo falar que existem coisas no exercício que elas estão aqui para tirar a nossa atenção. Nesse caso, é o vergalhões aqui, ó. Por que esse vergalhões aqui, eu digo que ele quer atrapalhar a gente na hora do concurso? Porque para a gente não faz diferença qual é o objeto que está sendo medido. Ele fala vergalhão. Para quem não conhece, vergalhão é aquelas toras de aço, de metal, que são usadas nas construções das casas. Mas eu posso pensar nisso daqui de uma maneira diferente. Eu posso falar que isso daqui, ó, são 2 barras de madeira. Uma barra aqui e outra barra do lado. E aí eu falo que esta barra aqui, ó, ela tem 168 centímetros. Espera aí. Eu falo que essa barra aqui, ó, ela tem 168 centímetros de altura. Enquanto que a barra do lado tem 140 centímetros de altura. E ele quer saber quanto que essa barra é maior do que essa. Esse é um claro e notório... Espera aí, desculpa, gente. Só um minutinho. Esse é um claro e notório exercício que vai nos envolver porcentagem. Tá? E quando a gente fala em porcentagem, eu costumo falar que a matemática ela gosta de conversar com a gente. Mas a gente tem raiva da matemática porque a matemática ela é chata, ela é difícil de entender. Mas a matemática, às vezes, ela é mais simples de entender do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque na matemática, a gente tem uma questão do seguinte. A matemática, as palavras da matemática, elas trazem para a gente ideias diferentes. Ela traz para a gente o que o exercício quer nos propor. Quando ele fala em porcentagem, se a gente pegar essa palavra e dividir ela em 3 partes, ó, eu vou dividir ela aqui. Vou dividir ela aqui. E vou continuar com ela aqui. A palavra por, ela vai significar para a gente aqui, ó. Vou digitar, que eu acho que vai ficar mais fácil que a minha letra. Vai ficar aqui, ó, como pedaço. A palavra cente vai ficar para a gente como 100. O número 100, tá? Enquanto que a palavra agem, o final da palavra, ou o tagem, ele fica para a gente como contagem. E olha só para vocês verem que legal. Se eu juntar as 3 palavras juntas,
eu consigo dizer que porcentagem nada mais é do que contagem em pedaços de 100. Ou seja, sempre que vocês escutarem porcentagem a partir de hoje, vocês precisam entender que são contagens em pedaços de 100. Professor, o que isso significa? O que eu preciso saber disso para entender o exercício? Quando eu leio ali, por exemplo, 10%, né? Quando eu leio ali 10%, a partir de hoje, vocês não lerão mais como 10%. Vocês lerão como 10 dividido por 100. Por quê? Porque eu estou contando o número 10, só que em pedaços de 100. E para quem não se lembra, isso daqui é uma fração. E a fração, o número que está embaixo, significa em quantas partes eu estou dividindo alguma coisa. E o número de cima significa em quantas partes eu estou pegando alguma coisa. Então, quando eu falo que é 10% de alguma coisa, significa que eu peguei essa coisa, dividi ela em 100 partes iguais e peguei 10. Isso significa 10%, tá? Então, para vocês entenderem isso, para vocês entenderem como é que funciona a porcentagem, a partir de hoje a gente vai precisar entender que porcentagens são contagens em pedaços de 100. Dito isso, a gente vai para a resolução do exercício. Professor, como que eu vou resolver esse exercício com tudo isso que você me falou? Beleza, eu já entendi o que é porcentagem, eu já vi o tamanho das barras, mas o que isso muda? Se vocês notarem, se a gente pegar uma linha e traçar uma linha que saia da barra menor, da barra menor aqui, e que vá até a barra maior, vocês vão notar que fica uma parte aqui que ela não tem nessa barra menor, né? É uma diferença aqui que não tem na barra menor. E é isso que ele quer saber. Quanto que vale isto daqui em relação às duas medidas? E como que eu vou descobrir? Se eu bater o olho, eu já vou dizer claramente, porque eu sei fazer uma conta de subtração, né? E vocês também vão saber isso. Quem não souber ainda vai aprender agora. Eu vou poder dizer que eu tenho 168, que é o valor da barra maior, menos 140, que é o valor da barra menor. Ou seja, se eu olhar aqui, eu já sei que eu tenho 28 centímetros de altura, né? Pensando nisso aqui que são barras, a gente está pensando só na altura. Então, esse pedacinho vale 28 centímetros. Mas não é isso que o meu exercício quer que eu saiba. O que o meu exercício está pedindo para que eu calcule é qual é a porcentagem que o vergalhão maior, ele é maior do que o menor. É isso que ele quer descobrir. Quantos que esses 28 a mais realmente valem como porcentagem a mais em relação ao pequeno. E aí eu vou entrar num conceito que é o segundo conceito que esse exercício aplica, que é o conceito de, vocês com certeza já ouviram falar, regra de 3. A famosa regra de 3. A famosa regra de 3 que cai em todos os concursos. Regra de 3 composta, regra de 3 simples, regra de 3, sempre vai cair. Ah, eu consigo calcular tudo por regra de 3. É verdade, você consegue calcular quase tudo na matemática por regra de 3. E o que é a regra de 3? Vamos voltar de novo ao que eu falei anteriormente sobre a matemática conversar com a gente. Regra, a gente vai entender que toda regra, ela é uma lei, ela é uma coisa que é verdade, ela é uma coisa que não tem como você discordar dela. E o 3 significa que eu tenho 3 números, tá? Eu vou até, acho que eu digitando fica melhor. Vou fazer aqui, ó. A gente tem 3 números e queremos achar o quarto número. Sendo que sempre este quarto número a gente não sabe qual é. Então, a nossa regra de 3 nada mais é que um tipo de exercício em que eu tenho 3 números e eu preciso encontrar o quarto número. E aí, olha só para vocês verem que legal. O que a gente precisa entender aqui agora é o seguinte. Ele quer saber, a pergunta dele é muito clara. Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber quanto o vergalhão mais longo é maior. Esta palavra ela é muito importante para o exercício. Essa palavra é maior é muito importante para o exercício. Por quê? Se ele me perguntasse
quanto que esse daqui vale do 168, meu cálculo seria de uma maneira. Mas ele pergunta quanto que essa parte aqui vale em porcentagem a mais do que essa parte aqui. E como que eu vou descobrir isso? Utilizando a regra de 3 da seguinte maneira. Eu preciso primeiro descobrir quanto que vale 100%. Tá? Eu preciso descobrir quanto que vale 100%. E nesse nosso exercício, o 100% ele vale 140 centímetros. Professor, por que que o 100% ele equivale a 140 centímetros e não a 168? Porque eu quero descobrir quanto que o 168 inteiro vale do 140. Só que o meu 140 é a base que eu vou ter de exercício, porque é onde ele está comparando. Ele está comparando para mim a medida do outro vergalhão. Ele está pegando o vergalhão maior e ele está comparando com o menor. Então, o menor é a minha base. Partindo disso, sendo menor a minha base, ele automaticamente se torna o 100%. Ele é o total que eu vou usar como base para descobrir quanto o outro é maior, tá? E aí agora eu vou fazer o seguinte. 100% vale 140, x%, que eu não sei quanto que é, equivale a 168. Para quem se recorda um pouquinho da regra de 3, vai lembrar que existe as questões dela ser diretamente ou inversamente proporcionais. Já vão gravando essas palavrinhas que a gente pode incluir no nosso glossário depois. O que é diretamente ou inversamente proporcional, professor? Como que eu vou entender? Sempre que eu trabalho a regra de 3, eu preciso entender uma coisa. A gente vai trabalhar 3 números para achar o quarto, mas eles precisam ter uma relação entre eles. E essa relação ela pode ser direta ou ela pode ser inversa. Como é que eu sei que uma relação é direta? Quando as duas coisas que eu estou avaliando, elas aumentam ou diminuem juntas. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte, imagina que um gato come 1 quilo de ração por dia. Se eu tiver 2 gatos, eles vão comer juntos 2 quilos de ração por dia. Se eu tiver 3 gatos, 3 quilos de ração por dia. Então, conforme a quantidade de gatos aumenta, a quantidade de ração consumida também aumenta. Caso diferente, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar o seguinte, estou enchendo um tanque de água com uma mangueira só. Se eu colocar uma segunda mangueira que sai a mesma quantidade de água nesse tanque, ele vai encher em menos tempo do que na primeira opção. Quanto mais mangueiras eu tenho, menos tempo eu demoro para encher o tanque. Quanto menos mangueira eu tenho, mais tempo eu demoro para encher o tanque. Vocês conseguem notar que se eu diminuir o número de mangueiras, eu aumento a quantidade, aumento o tempo. Se eu aumento a quantidade de mangueiras, eu diminuo o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos pensar nesse caso aqui. O 140 centímetros, ele equivale a 100%. O 168, ele é maior. Como o 168 ele é maior, automaticamente eu consigo concluir que se eu aumentei o tamanho da minha barra, a minha porcentagem também irá aumentar. Então, se os dois estão aumentando juntos, automaticamente eu tenho que elas são diretamente proporcionais. Mas, professor, você falou uma coisa aí, mas está errado. Você falou que os dois estão aumentando, mas as setinhas estão para baixo. Sempre que a gente trabalhar por regra de 3, gente, a gente precisa se atentar uma coisa. A direção da seta não indica se o número está aumentando ou se ele está subtraindo. O que indica se o número está aumentando ou diminuindo é da onde ele parte para onde ele vai. Então, sempre que vocês desenharem a seta, entenda que daqui da onde ele está partindo, ó, que são esses 2 pontinhos azuis, é o menor valor possível. E aonde ele está indo, que eu vou colocar aqui de laranja, é o valor maior. Então, isso vai valer para todos os exercícios de regra de 3 que a gente fizer. O início da minha setinha é o menor valor. O final da minha seta, onde a seta aponta, é o maior valor. Então, nesse caso, ó, os menores valores estão em cima. Então, esses valores aqui de cima são os valores iniciais. E esses valores aqui de baixo são os valores finais. Como a seta dos dois está para a direção, a seta está apontando para baixo,
significa que esses valores em laranja são sempre os valores que vão aumentar, serão sempre maiores do que o valor anterior. Só para a gente poder definir isso daqui, tá? E aí, feito isso, galera, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma regra de 3 simples, que é esse caso. Por que é simples, professor? Porque é uma regra de 3 só. Você só tem 3 números para poder achar o quarto número. E quando elas são diretamente proporcionais, tudo que a gente precisa fazer é multiplicar os valores em cruz. Então, eu vou pegar esse 100 e vou fazer vezes o 168 e vou igualar, sempre lembrando do sinal de igual, a x multiplicado por 140. Lá na escola, quando a gente aprendia, o professor chamava isso daqui de multiplicação em cruz, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, vai ser 100 vezes 168, tá? Igual a 140 vezes x. Conforme a gente for fazendo exercício, vocês vão notar que eu vou falar para vocês cada vez menos não colocarem um sinal de porcentagem. Vocês sempre lembrarem de colocar um sinal de porcentagem nas contas. Mas nessa conta específica não faz diferença você colocar o sinal de porcentagem e conforme os dias forem se passando, as aulas forem passando, vocês vão entender o porquê, tá? Mas a princípio, a gente precisa entender que nesse momento eu posso ignorar o sinal de porcentagem, já que o valor que eu vou encontrar vai ser um valor que vai valer para a minha situação. Feito isso daqui, o que eu preciso fazer? 100 vezes 168 vai dar 16.800, que é igual a 140 vezes o x. Eu só fiz as continhas que tinham que ser feitas, multiplicações. Isso daqui é uma equaçãozinha. E lá na escola, a gente aprendeu de uma maneira muito errada a resolver a equação, porque o professor falava assim pra gente: olha, quando você pegar esse número aqui, ó, e você passar ele pro outro lado, ele vai trocar o sinal. Não, ele não troca o sinal. Ele troca a operação que ele está executando com o número. Como assim, professor? Não estou entendendo nada do que você está falando. Que operação ele está executando aqui com o x? O 140 está multiplicando, fazendo uma continha de vezes. E qual é a operação inversa da multiplicação? Qual é o contrário da multiplicação? O contrário da multiplicação é a continha de dividir. Então, se ele está multiplicando o valor de x, eu vou ter que dividir no outro lado. E é isso que eu vou fazer, eu vou passar o 140 para lá. Eu vou ter 16.800 dividido por 140, que é igual a x. Agora eu vou resolver essa conta. 16.800 dividido por 140. Como é um conteúdo que a gente vai precisar estudar também, eu vou mostrar para vocês como fazer essa continha de divisão. Muitas vezes a gente não lembra. Com divisão a gente quase nunca faz, ainda mais com os números estranhos desses. Então eu vou ensinar vocês a fazer essa continha montada ela, tá? A gente vai ter aqui, ó, 16.800. Já peço perdão pela minha letra, ela é horrível. Se vocês não estiverem entendendo a letra, podem parar que eu refaço a letra, tá? Dividido por 140. Como é que eu vou resolver essa conta? A primeira coisa que eu posso observar é o seguinte. Eu tenho um zero desse lado no final e eu tenho 2 zeros desse lado no final. Mas como eu tenho um só aqui, eu vou selecionar que eu tenho um zero aqui só. Como eu tenho zero dos dois lados no final do meu número, eu posso cortar esse número. Ok? Beleza, cortei o número. E agora eu vou resolver a conta. Eu tenho 16, o número 1 não dá para dividir por 14. Eu preciso pegar o 16. Vai ficar igual a 1. 1 vezes 14, 14. 16 menos 14 vai dar 2. Abaixo 8, 28. 28 dividido por 14 vai dar 2. 2 vezes 14, 28. Vai sobrar 0. E por fim, eu abaixo o último zero daqui e eu tenho 120. Achei minha resposta da divisão. Voltando lá para o nosso exercício, então, se 16.800 dividido por 140, eu tenho que meu x ele vale 120%. E agora vem o x da questão. Agora vem o pulo do gato na hora que eu vou fazer o concurso.
A gente achou como resposta, eu vou colocá-la aqui em outra cor, vou colocar ela em azul aqui pra gente. A gente encontrou nas nossas contas 120%. Professor, o senhor está dando uma aula errada, porque o senhor falou que deu 120%, mas nas alternativas eu não tenho nenhuma alternativa aqui que seja 120%. Então você fez a conta errada? Não. O que eu descobri é o seguinte, eu descobri que este aqui vale 100%, e este aqui vale 120%. Tá? 120%. Só que olhem só para vocês verem que legal. O 168, ele vale 120%. Mas a pergunta não é quanto o 168 vale de 140, mas quanto ele vale a mais. Lembra lá no começo do exercício que eu falei para vocês que o que a gente precisava encontrar no final da nossa resposta era isto daqui, ó, esse valorzinho em vermelho aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho 100% aqui e eu tenho 120% aqui. Se eu tenho 100% e 120%, e eu fiz uma continha de menos aqui para descobrir essa parte em vermelho, eu vou fazer a mesma coisa com as porcentagens. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 120%, que é o valor da barra maior, menos 100%, que é o valor da barra menor, e por fim eu vou encontrar o valor de 20%. Então significa que essa parte vermelha, ela vale 20%. Ou seja, ela vale 20 esta barra de 168, ela é 20% maior do que a barra de 140. O que nós temos como gabarito a letra C. Nesse momento, vou abrir para vocês podem abrir o microfone se quiserem mandar no chat, podem falar. Eu quero saber de vocês o que vocês tiveram de dúvida, o que vocês mais tiveram dificuldade, para a gente poder conversar um pouquinho. Pessoal? Pessoal? Vocês estão de boa? Ninguém teve dúvida do exercício? Todo mundo conseguiu entender tudo? Alô, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. Na verdade, é a Cíntia, que eu estou usando o logo do meu esposo, do Hélio. Sem problema, Cíntia, seja bem-vinda. O que eu encontro mais dificuldade, assim, é fazer essa leitura para estar montando o inicial. É o que eu mais tenho essa dificuldade. O que tá para quê, entendeu? Quando você explicou aquela parte lá de se elas são... eu já esqueci. Se elas são proporcionais, né? Uhum. Essa parte eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Toda vez que eu vou fazer porcentagem, eu consigo chegar no resultado inversamente, né? Proporcionais, essa parte eu tenho um pouquinho de dificuldade. Tá. Com relação a esse exercício específico que a gente fez agora, você teve dificuldade em alguma parte dele? Teve alguma coisa que você não conseguiu entender, que você precisa explicar? Não, esse eu consegui entender. Esse ficou bem claro para mim. O restante do pessoal conseguiu entender o exercício também? A ideia do meu curso, gente, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é que eu vou trazer para vocês, isso mesmo, vou tentar trazer para vocês como entender o exercício, tá? Porque fazer as contas, vocês viram que no final acabaram sendo contas fáceis. A conta mais chatinha de fazer talvez tenha sido essa divisão aqui. Mas, no geral, as contas foram fáceis. E a maioria dos exercícios de matemática são de contas fáceis, só que elas são apresentadas de maneira difícil. A gente sofre para entender como chegar na conta, que foi o que a Cíntia nos falou. A maioria dos alunos tem dificuldade em como chegar na conta que precisa ser feita. E é isso que eu quero ensinar para vocês, como chegar na conta que precisa ser feita. Pode falar, Heloísa, você tinha aberto o microfone? Eu acho que nesse exercício, a maior dificuldade é a interpretação, né?
Sim, é um exercício. Igual falou, a interpretação do exercício de texto, no caso, né? Porque para chegar no 120, ver que um é 100% e o outro é 120, para a gente poder fazer esse cálculo. O cálculo até em si foi tranquilo. Porém, a minha, né, dificuldade foi a interpretação. Aí você foi desenrolando, eu fui entendendo. Porém, eu acho que vai ser questão de treino, né? Sim, Porque sim. a dificuldade foi essa. Tipo assim, como que ele chegou no 100, 120 e até então a conta normal, mas por que 100, 120, entendeu? Aí vem lá que ele pediu a porcentagem, né? Sim, Como exatamente. foi pouca frase, a questão foi curta, né? Como falou, aí a questão foi curta. Então, acho que a minha dificuldade maior foi na questão da interpretação desse conteúdo. Então, vocês podem notar que o conteúdo em si é um conteúdo simples. A porcentagem, regra de 3 é uma das coisas. E continha de divisão. Porque lá, quando a gente olha o edital fala assim pra gente. Primeira coisa de todos os editais de matemática, todos, ele fala o seguinte: operações básicas e conceitos de conjuntos numéricos. Sempre vai ter isso em todos os concursos. E aqui, ó, operação básica, divisão, multiplicação. Só que, olha só pra vocês que legal. Eu ter desenhado essas barras aqui facilitou para vocês entenderem? Facilitou sim. Deu uma ajuda para vocês entenderem, tipo, o por que que um vale 100%, por que que eu precisava achar aquele valor vermelho. O desenho ficou um pouquinho mais claro do que simplesmente só a parte escrita do exercício? Ficou Ajuda, bastante. ajuda sim, em questão de visão, ajuda sim. Eu vou então dar para vocês a melhor dica de todas para fazer concurso. Todo mundo aqui já escutou alguma vez na vida a frase: por acaso você quer que eu desenhe já que você não consegue entender? Essa frase ela é tipicamente feita para matemática. A matemática ela sempre vai ser mais fácil se a gente conseguir desenhar alguma coisa que ajude a gente a enxergar melhor o exercício. Nesse caso, foi desenhar as barras aqui que ajudou vocês a entenderem melhor o exercício. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, não tiverem conseguindo sair do lugar e tiverem tempo, logicamente, para isso, porque a gente está falando de concurso. No concurso não daria para a gente usar todo esse tempo para formular dessa maneira. A gente já teria que ir direto para essa parte aqui, que é a montagem da conta. Mas lógico que no curso a gente vai ter o tempo de conversar e entender o conceito para como é que a gente chega lá. Mas sempre que vocês tiverem dificuldade, tenta desenhar, às vezes fica mais claro para vocês se vocês desenharem. Eu, por exemplo, vendo esse desenho e olhando para ele, vendo o que ele me mostra, que eu preciso encontrar a parte vermelha, que a parte vermelha é um pedaço desse de 140 mais um pouquinho que chega no 168, fica mais fácil da gente poder formular o exercício em questão, tá? Marcelo, para você também foi tranquilo? Teve alguma dificuldade? Você quer que eu explique de alguma maneira alguma coisa a mais? Ou a gente pode partir para o próximo exercício? Marcelo? As meninas também não têm mais nenhuma dúvida? A gente pode seguir para o próximo exercício, então? Sim, por mim, sim. Por mim, Cíntia, tranquilo, Marcelo, por tranquilo também? enquanto. E vocês notaram que, assim, é um exercício só. O exercício tem 3 linhas. Inclusive, esse exercício foi da prova de escriturário daqui de Taubaté, da banca da VUNESP, tá? É um exercício de 3 linhas, simples em termos de escrita, mas que envolveu em um exercício só 3 conceitos que o concurso te cobra: porcentagem, regra de 3, operações básicas. Eu vou salvar essa imagem, tá? Inclusive, já estou salvando ela. Vou mandar no grupo para vocês depois, tá? Para que a gente possa, para que vocês possam ter a resolução do exercício também, tá bom? Eu vou então passar para a próxima aqui, vou trocar de tela aqui para o próximo exercício que a gente vai fazer. Anotem, continuem anotando as palavras que vocês tiverem mais dificuldade para entender o significado, e a gente vai fazer agora este exercício aqui, ó. Confirmem para mim se todo mundo está vendo. O exercício ele é a questão 27, tá com o nome de questão 27. Só confirmem para mim se vocês estão conseguindo enxergá-la de boa, que a gente vai começar ela, tá? Eu tô com o chat aberto também, se vocês quiserem confirmar também pelo chat, não tem problema nenhum.
Vamos lá. O exercício fala o seguinte. Outro exercício que tem 2 linhas só. E aí você fala assim, 2 linhas é fácil de fazer. Não. Sempre que o exercício tiver 2 linhas, 3 linhas, você pode ter certeza que ele tem alguma coisa para te fechar a cabeça. Ele tem alguma coisa para te estressar a cabeça, tá? Ele já chega para você da seguinte maneira. No sítio do seu Luiz tem X vacas e Y galinhas, que somam, olha para você que doideira, 74 pés e 30 animais. A pergunta é simples. Quantas vacas e quantas galinhas tem no sítio do seu Luiz? Se o seu Luiz, dono do sítio, estivesse vendo esse exercício, ele ia ficar com raiva de quem criou. Porque meteram a fazenda dele num exercício que machuca a cabeça. Mas esse exercício ele envolve o seguinte conceito. O conceito que a gente vai trabalhar aqui, além das operações básicas que a gente trabalha em todos os exercícios que a gente fizer, esse exercício ele trabalha o conceito de, que também é cobrado muito em prova, sistemas de equações. Além, é claro, de equações lineares, né? Que eles colocam desse jeito, equações lineares ou equações de primeiro grau. Eles colocam muito como equações de primeiro grau. Inclusive, só lembrando que equações de primeiro grau também caiu no exercício anterior que a gente fez. A hora que a gente foi fazer a parte da regra de 3, também tinha um conceito de equações de primeiro grau. Antes da gente entender, antes de a gente começar a fazer o exercício em si, como eu estou dizendo para vocês, eu vou trazer o conceito, a gente precisa entender a equação. A equação o que vocês precisam ter na cabeça a partir de hoje é o seguinte. Equações são construções que envolvem 3 elementos. Sempre vai ter esses 3 elementos. Quais são esses 3 elementos, professor? Uma letra, que é chamada de incógnita, pelo menos um número, e a coisa mais importante, que é o que faz uma equação ser uma equação. Lembrem que eu acabei de falar para vocês que a matemática ela fala com a gente. Quando eu escuto a palavra equação, ela me lembra muito o verbo equacionar. E o verbo equacionar significa igualar. Então, sempre que eu falar assim, equacione alguma coisa para mim, eu quero igualar aquela coisa, eu quero representar, eu quero criar um jeito de igualar ela a alguma coisa. Então, a parte mais importante da equação, que é o que faz ela ser uma equação, é ter o sinal de igual. Então, professor, você está me dizendo que se eu pegar um exercício e o meu exercício ele estiver da seguinte maneira. Se ele estiver da seguinte maneira aqui, ó. X mais Y. Isso aqui é uma equação? Não. Por que não é uma equação? Não tem um sinal de igual. E se eu igualar a Z, professor? Aí ele se torna uma equação? Também não. Por quê? Porque a equação ela deixa muito claro que eu preciso ter uma letra, não 2, não 3, uma letra. Eu preciso ter pelo menos um número, porque é isso que vai me ajudar a resolver a equação, e precisa ter o sinal de igual. Então vamos olhar para essa expressão aqui. Ela tem o sinal de igual, beleza. Ela tem uma letra? Não. Ela tem pelo menos um número? Não. Então ela não é uma equação. Tá, professor, você está falando isso, mas você está equivocado. Porque, por exemplo, eu já vi contas lá, na época da escola, que eram assim. X mais Y igual a 4, X menos Y igual a 3, e daí tinha um símbolozinho de chave assim do lado, ó.
tinha um símbolozinho de chave assim, ó. E o meu professor chamava isso aqui de sistema de equação. Mas se ele é um sistema de equação, significa que ele tem duas equações. E aqui, ó, nessa equação eu tenho duas letras. Mas aí tá o pulo do gato. Não é que ela tem duas letras. Ela tem duas incógnitas. Por quê? Só existem dois números que satisfaçam essas duas condições. Se a gente pensar nessa equação como uma condição, a gente vai pensar assim, são dois números que somados dão 4 e que subtraídos dão 3. Se eu colocar, por exemplo, 1 e 3. 1 mais 3 dá 4. Beleza, satisfez essa equação aqui. Só que 1 menos 3 é menos 2. Não satisfez essa equação. Então, automaticamente, não significa que são letras... Porque sempre que eu ver a mesma letra no exercício, eu não vou conseguir... elas são sempre o mesmo número. Então, quando eu vejo as duas letras ali em companhia, eu tô sabendo que os 2x valem o mesmo valor e os 2y valem o mesmo valor. Então, eu não posso trocar as letras no meio do caminho. Nesse caso, no sistema de equação, eu posso ter duas letras. Só respondendo a Aline que mandou no chat. Aline, você não está me ouvindo, é isso? Só para eu poder entender. Se você estiver usando pelo celular, provavelmente tem um símbolozinho de microfone ou um símbolozinho de fone, que é o que você vai conseguir me ouvir, tá? Deve ser por isso que você não está me ouvindo. Se você estiver pelo celular. Se você estiver pelo computador, provavelmente deve ser porque eu estou mutado para você. Você pode clicar com o botão direito em cima do meu nome e vai aparecer desmute ou alguma coisa nesse sentido, ou às vezes o seu fone pode estar mal conectado também, tá bom? Depois você me fala, então beleza, tá me ouvindo, que bom. Então, dito isso, a gente viu o que é um sistema de equação e o que é uma equação, tá? Partindo disso daí, agora a gente vai para a resolução do exercício. Professor, beleza, você chegou para mim e falou, o conceito é sistema de equação, tem equação do primeiro grau, você me ensinou o que são equações, mas como é que você sabe que é um sistema de equação? Como é que você sabe que são equações? Que foi uma coisa que vocês acabaram de falar. A maior dificuldade que a gente tem é de saber o que precisa fazer. Nesse exercício especificamente, ele foi muito claro para a gente, tá? Ele foi muito direto para a gente. Ele falou que tem X vacas e ele falou para a gente que tem Y galinhas. Automaticamente ele fala para mim o quê? Tem uma quantidade de vacas, tem uma quantidade de galinhas. Eu quero saber quanto tem de cada. Só que quais são as informações que a gente tem? Eu vou anotar aqui para a gente. Ó. Eu tenho X vacas. Eu tenho X vacas, Y galinhas. Quais as outras informações que ele me dá? Ele me fala que tem 74 pés. Vou até marcar no parênteses aqui. Por que isso é relevante? E vou anotar aqui que ele tem 30 animais no total. Como ele já me deu as letras, eu não vou precisar usar letra nenhuma. Porque ele poderia falar assim. O exercício poderia estar escrito da seguinte maneira. No sítio do seu Luiz tem vacas e galinhas. Ponto. Não precisava ter dado a letra. Aí eu daria a letra que eu quisesse. Eu ia chamar a vaca de V, galinha de G. Eu ia chamar a vaca de pirulito. Eu ia desenhar um pirulito na minha prova se eu quisesse. O importante é que eu saiba que a gente tem símbolos, ou no caso, letras, que representam números que eu não sei qual é, mas que eu vou descobrir baseado no que o exercício vai me dar. Mas, professor, eu não tenho informação suficiente para montar um sistema de equação. Porque o sistema de equação ela precisa ter duas equações. Uma equação eu já sei qual que é x mais y igual a 30. Por quê? Porque se eu somar a quantidade de vacas mais a quantidade de galinhas, se eu somar essas duas aqui, ó, elas vão dar 30 bichos. Como que eu sei disso? O exercício me fala. O exercício me fala que tem 30 animais. Então eu contei o número de vacas, contei o número de galinhas, eu tenho 30 animais. Mas isso não é informação suficiente. Eu preciso montar minha segunda equação. E aí vem o pulo do gato, da onde a gente precisa entender a lógica que o exercício está me trazendo. Um outro conceito que todo concurso cobra, e ele escreve de várias maneiras. Ele pode escrever da seguinte maneira. Raciocínio
Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Ele pode escrever como... Ele pode escrever apenas como lógica. Ele pode escrever como lógica matemática. Quando ele pede este conceito para vocês, ele quer que vocês, literalmente, esse conceito de raciocínio lógico é o conceito relacionado a o que a gente estava conversando agora há pouco. Interpretação. Então, vocês podem ver que todo edital de concurso ele fala raciocínio lógico matemático, lógica matemática, lógica. Na verdade, às vezes você não tem um exercício propriamente de lógica. Às vezes o que ele te cobra de raciocínio lógico é o seu entendimento do exercício. E é isso que eu quero estudar com vocês. A maior parte do nosso curso vai ser focado em entender o que o exercício propõe para a gente. Isso é raciocínio lógico. E olha para vocês verem que legal. Ele me dá uma segunda informação. Sabe por que ele me dá uma segunda informação? Porque eu vou juntar esta coluna aqui, ó, com esta informação aqui, ó. Como que eu vou fazer isso, professor? Ele fala que existem 74 pés. Ele fala que tem 74 pés. Logicamente, são animais, não são pés, são patas. A gente vai substituir isso daí. Mas olha que legal. A vaca, ela tem quantas patas? A vaca ela tem 4 patas, ou 4 pés. Enquanto que a galinha possui 2 pés. Professor, e daí que a galinha tem 2 pés? E daí que a vaca tem 2 pés? O que isso vai mudar no meu exercício? O que vai mudar é que a gente precisava da segunda equação. E agora a gente tem. Como que a gente tem? 4 que multiplica o número de vacas. Por que o 4 multiplica o número de vacas, professor? Porque são 4 pés por vaca. Então, se eu contei uma vaca, eu contei 4 pés. Se eu contei 2 vacas, eu contei 8 pés. Se eu contei 3 vacas, eu contei 12 pés. E assim sucessivamente. Mais 2 vezes o Y. Por que 2 vezes o Y, professor? Porque se eu contei uma galinha, eu tenho 2 pés. Se eu contei 2 galinhas, eu tenho 4 pés. E se eu contei 10 galinhas, eu vou ter 20 pés. Porque cada vez que eu contar a galinha, eu preciso contar ela como 2 pés. Se eu somar o valor da quantidade de pés da vaca com a quantidade de pés da galinha, eu tenho um total de 74. Da onde que eu tirei 74? Do exercício. O exercício me fala que, somados os pés dos animais, eu tenho 74 pés e 30 animais. Opa, 74 pés está aqui, ó. 4 pés da vaca mais 2 pés da galinha. Mas tá, mas quantas galinhas e quantas vacas eu tenho para ter essa quantidade? Não sei, é o que eu vou descobrir agora. E somado essa quantidade de animais, eu tenho 30 animais. Com essas informações, eu consigo resolver o meu exercício, porque agora eu tenho um sisteminha de equação. Beleza, professor. Fizemos o sistema de equação, tivemos a maneira, o senhor me explicou, a gente achou a equação. É um exercício meio complexo, você precisa interpretar ele legal, agora está interpretado, bonitinho, está montado. Como que eu resolvo um sistema de equação? E aí agora a gente vai voltar a dar uma estudadinha no conteúdo do sisteminha de equação. Sisteminha de equação, como a gente já pôde ver, é um sistema que possui 2 ou 3 equações com 2 incógnitas ou mais incógnitas, dependendo do exercício. O de vocês nunca vai cair com mais de 3 incógnitas, tá? Fiquem tranquilos. Isso é só para quem é maluco igual eu e resolve estudar matemática. Daí você vai ter sistema de equação com 4 letras diferentes. E acreditem, não é de Deus aquilo lá não deveria existir, mas existe. Mas no caso de vocês, o sistema de equação ele tem 2 letras e 2 equações, tá? Partindo desse princípio, a gente tem 2 sistemas. A gente tem o sistema da substituição, ou o sistema da adição. Aline, eu vou te pedir um favor, se for possível, muta seu microfone. Tá dando um pouquinho de retorno para mim, por favor, tá? Como eu disse, a matemática ela conversa com a gente.
O sistema de substituição, ele vai procurar uma maneira de trocar uma letra por alguma coisa. É isso que ele vai fazer. Enquanto que o método da adição, ele vai literalmente somar as equações enquanto anula uma letra. Tá, professor? Calma. Fiquei confuso. Não sei como resolver. Você falou, entendi que uma substitui, que a outra troca, mas ainda para mim tá muito vago. Não deu para entender muita coisa. Beleza. Vou explicar para vocês agora como é que vai fazer das duas maneiras. A gente vai resolver das duas maneiras. Quando eu trabalho o sistema da substituição, que vai ser o primeiro que a gente vai resolver, tá? Eu vou até escrever, eu vou até colocar aqui, ó. A primeira resolução vai ser por substituição. O nosso objetivo é fazer a letra ser trocada por alguma coisa. Que letra, professor? Tanto faz. O importante é a gente entender o seguinte: não dá para encontrar os dois valores ao mesmo tempo. Eu preciso achar o valor do x e eu preciso achar o valor do y. Ou primeiro achar o valor do y e depois achar o valor do x. Não dá para calcular as duas ao mesmo tempo. Tá, e como é que eu vou resolver essa substituição? Eu preciso encontrar uma maneira de achar um valor que represente ou o x, ou um valor que represente o y, mesmo que não seja um valor que eu conheça, mas eu preciso dar um jeito de fazer isso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o x como exemplo. Eu vou igualar o x na primeira equação a alguma coisa. Vou igualar o x. O x, se eu somar ele com o y, eu tenho 30. Lembra que a gente acabou de fazer uma equação e eu falei que quando o valor ele passa pelo sinal de igual, ele troca a operação que ele está executando. Nesse caso, o y ele está somando ao x. Se ele passar o sinal de igual, ele vai subtrair o que tiver do outro lado. Então, eu tenho x igual a 30 menos o valor de y. O que eu fiz com a equação? Eu peguei esta primeira equação aqui, e eu só passei o y para cá. Por que eu fiz isso, professor? Porque agora eu sei quanto que vale o x, mesmo sem saber o valor de x. Como assim? Quanto vale x, professor? Nesse sistema de equação aqui, ó, nesse sistema aqui, o x ele vale 30 menos y. Então, em todo lugar que eu ver o x, eu posso substituir por 30 menos y. Só que o único lugar que eu não posso substituir é na própria primeira equação. Eu tenho que substituir na segunda equação. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou chegar aqui na segunda equação, ó. A segunda equação é 4x. Vocês vão entender depois por que eu coloquei ele em azul. Mais 2y é igual a 74. Eu estou na segunda equação agora. Eu vou trocar esse x pelo que eu descobri que ele vale. Então, eu vou colocar aqui 4 é igual a 4 vezes 30 menos y. Professor, da onde você tirou esse 30 menos y? Daqui de cima, ó. X é igual a 30 menos y. Eu tirei ele daqui. Mais o valor de 2y é igual a 74. Eu literalmente fiz o que a conta me fala, o que o método me fala. O método se chama substituição. Eu substituí o valor de x que eu encontrei na minha segunda equação para poder resolver o exercício. Agora, para a gente continuar o exercício, a gente tem que olhar para essa parte da equaçãozinha aqui, ó. 4 vezes 30 menos y. Não é 4 vezes 30. É 4 vezes a operação inteira, que é 30 menos y. E aí a gente vai ver mais um conceito que é cobrado em todos os concursos que vem escrito da seguinte maneira. Vem escrito como propriedade das operações. E aqui no caso, a gente vai estudar uma propriedade da multiplicação, tá? A gente vai estudar uma propriedade da multiplicação. Que é qual? A propriedade
Distributiva. A palavra distributiva, ela me lembra distribuição, propriedade distributiva da multiplicação. A palavra distributiva me lembra distribuição. O que a propriedade distributiva ela fala para mim? Ela fala a seguinte coisa. Ela fala que se eu tenho um número fora do meu parênteses, multiplicando... Por que eu sei que está multiplicando, professor? Porque sempre que eu tenho um número do lado do parênteses e não tem nenhum sinal entre eles, a conta que está sendo feita é multiplicação. Gravem isso. Tem um número do lado do parênteses, não tem nada entre os dois, não tem nenhuma operação. O que ele está fazendo com o parênteses é multiplicar. E aí agora, o que ele está fazendo? Ele está multiplicando tanto o 30, como ele está multiplicando o menos y. E aí a gente vai resolver essa multiplicação primeiro. 4 vezes 30, 120. Menos 4 vezes y. 4 vezes y dá 4y. E o restante da conta eu vou copiar porque veio da minha conta lá de cima. Mais 2y igual a 74. Professor, da onde o senhor tirou esse 2y mais 70, igual a 74? Tá aqui, ó. Eu literalmente substituí o quanto eu encontrei que o x vale na segunda equação e desenvolvi ela para eu poder continuar meu exercício. E agora vai ficar mais fácil. Ó. Por quê? Eu não consigo fazer 120 menos 4y, não sei quanto que dá. Mas eu sei que menos 4y mais 2y, menos 4 mais 2, eu devo 4 e paguei 2, eu continuo devendo 2. Então, menos 2y é igual a 74. O 120, ele está somando. Por que ele está somando, professor? Porque não tem nenhum sinal na frente dele, então ele vale mais. Sempre que não tem um sinal na frente do número, ele vale positivo. E no caso da equação, ele está somando. Ele passa para o outro lado, subtraindo. Menos 120. 74 menos 120, então a gente vai ter menos 2y é igual. 74 menos 120 vai dar, deixa eu confirmar aqui na minha calculadora de cabeça, mas daria 50, vai dar 46. Negativo. Porque se eu tenho R$74, paguei uma dívida de 120, eu ainda devo R$46 nessa dívida. E agora, olha que legal. Geralmente, quando a gente estava na escola, a gente aprendia o quê? Que a letra não pode ficar negativa. Mas dessa vez eu não preciso nem me preocupar com isso. Porque ao invés de trocar o sinal, que era o que a gente escutava desde a infância, agora a gente esqueceu que troca o sinal quando passa para o outro lado. A gente troca a operação. Então a gente vai ter o quê? Y é igual a menos 46. Qual era o valor que estava multiplicando o Y? Era 2? Não, o valor que estava multiplicando o Y era menos 2. Então eu peguei o menos 2 que estava aqui, multiplicando. Notem, o menos 2 está multiplicando. E eu passei ele para cá. Só que ele não está subtraindo o y, ele está multiplicando o y. E qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu tenho que meu y é igual a menos 46, perdão, dividido por 2. Então, y é igual a... Opa, olha que legal. A gente aprendeu lá na escola. Menos com menos fica igual a mais. Então, eu tenho que menos 46 dividido por menos 2 é igual a 23. 23 o quê, professor? O y é igual a 23. O que isso muda? O y é igual a 23 significa que eu vou ter 23 galinhas. E agora, olha só que legal. Olha só que legal o que aconteceu com esse exercício. Vamos voltar lá na nossa primeira equação lá, ó. X, ele é igual a 30 menos y. Agora eu já sei o valor de y. X, ele é igual a 30 menos 23, que é o valor das galinhas. Ué, 23 é a quantidade de galinhas? 30 não é o total de animais? Para eu descobrir quantas vacas eu tenho, é só subtrair um pelo outro. Então, eu tenho que meu X, ele vale
7 vacas. Então, por esse exercício, eu consigo determinar que eu tenho 23 galinhas e 7 vacas. A resposta, letra D. Mas, como eu falei, esse é o método da substituição. Professor, qual o senhor prefere? Eu, particularmente, gosto do método da substituição. Sempre que eu posso utilizar, eu utilizo a substituição. Acho mais rápido, mais prático. Porém, o que vocês vão garantir que vocês resolvem 100% dos exercícios é o método da adição, que é o que a gente vai ver agora. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou pôr aqui pra gente o método da adição. Vamos copiar as equações. X mais Y igual a 30. 4x mais 2y igual a 74. Como eu falei anteriormente, gente, esse método, o método da adição, ele consiste em quê? Em somar as equações para anular uma letra. Como que eu anulo uma letra, professor? Eu preciso dar um jeito, preciso descobrir uma maneira de ou o meu x ser cortado com o meu y, com o meu x, aliás, perdão, ou esses dois desaparecerem, ou esses dois desaparecerem. E como que eu faço isso? Se eu tenho, por exemplo, R$ 4 e eu quero que ele desapareça, eu gasto os R$ 4, aí ele fica 0. Todo mundo aí que tem boleto sabe como é que funciona isso quando chega o salário. Se eu tenho 15 chocolates, eu quero que os 15 chocolates desapareçam, eu como os 15 chocolates e ele vai sumir. Vou passar mal, mas ele vai sumir. Então, o que eu quero que aconteça com as minhas letras? Eu quero que elas sumam. Então, eu preciso dar um jeito de fazer que algum desses sinais aqui, ó, aqui tem 2 sinaizinhos de mais, e aqui na frente dos X também tem sinaizinhos de mais. Eu preciso que alguns desses sinais ele fique negativo, mas ao mesmo tempo, eu preciso o quê? Se for o Y negativo, ele deixe de ser um Y positivo e vire menos 2Y. Ou se for o X, eu preciso o quê? Ele deixe de ser um X e se torne menos 4x. Professor, mas por que eu preciso fazer que ele se torne isso? Porque se vocês olharem na segunda equação aqui, gente, eu tenho mais 4x, por isso que eu preciso que ele fique menos 4 para eu poder cortar, ou eu tenho mais 2y, por isso que eu preciso que ele fique menos para eu poder cortar. Como o y, se a gente olhar, ele precisa de menos valor no final para poder ser cortado, eu vou usar ele. Como assim eu vou usar ele, professor? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um y e eu quero que ele vire 2y. Eu quero que ele chegue a 2y. Para eu fazer um y se tornar 2y, eu não tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou fazer esse número aqui vezes o 2. Só que olha só para vocês verem que legal. Eu não quero que ele se torne 2y. Eu quero que ele se torne menos 2y. Isso pensando nessa primeira equação. Então, na verdade, eu tenho que fazer vezes menos 2. Pronto, achei o valor que eu preciso usar. E agora eu vou transformar a minha primeira equação. Como que eu vou fazer isso, professor? De novo, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. Eu vou pegar essa minha segunda equação aqui e vou multiplicar ela por menos 2. Só que quando eu estiver fazendo essa conta, eu não vou multiplicar só o y por menos 2. Eu vou multiplicar o x por menos 2. Eu vou multiplicar o y por menos 2. Eu vou multiplicar o sinal de igual, que não vai mudar, porque o sinal não faz conta. Mas eu vou multiplicar também o 30 por menos 2 para montar a minha segunda equação. E eu vou montar ela aqui do lado para a gente. Eu vou colocar uma setinha aqui para a gente poder ver. Ela vai ficar da seguinte maneira. X vezes menos 2, menos
2x. Y vezes menos 2, menos 2y, igual 30 vezes o menos 2, menos 60. Opa, terminei minha equação. E agora o que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar essa minha segunda equação, vou jogar lá embaixo da outra equação que eu tinha e vou literalmente somar as duas equações, porque esse é o processo da, como eu disse anteriormente, é o processo da adição de. Então, beleza. Professor, o senhor colocou aí, beleza, mas e agora? O que eu preciso fazer? A conta normal, gente. O que o sinal de mais está somando. Soma o que é igual com o igual e o que é diferente eu não posso mexer. Então, essa primeira equação ela deixa de existir, porque ela foi trocada por essa segunda aqui. É o mesmo valor de equação, tá, galera? O que vocês precisam entender é o seguinte. Quando eu multiplico todos os lados da equação por menos 2, eu mantenho o resultado igual, tá? Eu não estou mudando a minha equação. Eu estou adequando ela para fazer o resultado funcionar para o meu sistema de equação. Mas o valor dela significa o mesmo, ok? Então, vamos lá. Menos 4, perdão, mais 4 mais menos 2. Eu tenho R$4, paguei uma dívida de R$2. Eu fico com ela positiva. Então, eu tenho mais 2x. Olha que legal. Mais 2y. Mais 2y. Menos 2y. Mais com menos. Eu tenho R$2. Eu paguei essa dívida de R$2. Acabou. Então, eu vou cortar esse elemento aqui, ó. Ele deixa de existir. Então, na minha equação, eu vou escrever ele como? Mais ou menos, vocês que sabem, 0. Porque o 0 não muda nada na minha soma. Certo? Tudo isso daqui tem que ser igual a alguma coisa, porque ele vai ter que se tornar uma equação. R$74. Eu tenho R$74 e paguei um boleto de 60. Eu perdi R$60. Então, eu fiquei com R$14 positivos. R$14 positivos. Olha que legal como é que ficou nessa equação. Mais 2x mais 0 igual a mais 14. Então, eu tenho aqui 2x é igual a 14. X é igual a 14. O 2 está multiplicando. A gente já aprendeu que ele vai passar para o outro lado dividindo. Dividido por 2. Meu x ele é igual a 7. 7 o quê? Lembra lá o x do começo? O x ele vale vacas. Então, significa que eu tenho 7 vacas. Vou voltar a fazer o que eu fiz anteriormente. Vou voltar para a minha primeira equação. X mais y é igual a 30. O exercício me deu. O x eu já sei que vale 7. 7 mais y é igual a 30. Y é igual. O 7 ele está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. 30 menos 7. Então, y é igual a 23 galinhas. Ué, peraí, professor. O senhor está querendo me dizer que o senhor resolveu o exercício pelo método da substituição e encontrou... Peraí, gente, só um minutinho. O senhor está querendo me dizer que o senhor fez pelo método da substituição e encontrou o quê? Eu tenho 7 vacas e 23 galinhas. E o senhor resolveu pela adição. Eu tenho 7 vacas e 23 galinhas. Deu a mesma resposta com duas contas totalmente diferentes? Sim, a mesma resposta com duas contas diferentes. Qual dos dois é o melhor? Eu vou até puxar isso aqui mais para baixo para ficar mais fácil de a gente poder enxergar. Qual dos dois, professor, é o jeito que o senhor acha mais fácil, que o senhor recomenda a gente fazer? O mais fácil sempre vai ser a substituição, porque ele é um método mais direto. Eu costumo falar que ele é um método mais direto. Você simplesmente pega o exercício, literalmente substitui o que precisa ser substituído e resolve. Ele é muito mais prático, ele é muito mais direto. Porém, o método da adição ele tem um diferencial. O método da adição ele pode ser usado para resolver qualquer sistema de equação. Porque vai ter sistemas que a substituição vai virar uma fração, ele vai confundir a nossa cabeça. Ele não vai funcionar do jeito que precisa funcionar. Nesse caso, a adição ela entra. Então, eu recomendo que, quando vocês forem treinar exercícios desses, e vocês vão treinar exercícios desses, que vocês treinem muito mais resolver pelo método da adição. Até que vocês batam o olho no sistema e falem assim, não,
Esse dá para substituir tranquilo. Como é que eu sei quando dá para substituir tranquilo, professor? Quando em alguma das duas equações, independentemente de qual seja, eu tenha pelo menos uma das letras sem número nenhum, que é o caso dessa primeira equação aqui, ó. No caso, as duas letras, elas não têm número nenhum. Então, nesse caso, eu consigo aplicar a substituição muito fácil. Por quê? Porque ela me gera isso daqui, que foi gerado aqui embaixo, ó. Mas, se vocês aprenderem a resolver pelo método da adição, vocês não vão se preocupar se ela tem um número acompanhando letra, se ela não tem número acompanhando letra, porque ela vai sempre resolver o exercício e te entregar a resposta da maneira mais correta possível, tá? Podem abrir o microfone, podem tirar dúvidas. Esse foi um exercício um pouquinho mais longo, envolvia a letra, então ele acaba dando uma doída na cabeça um pouquinho maior. Agora eu quero escutar o feedback de vocês, o que vocês acharam do exercício e as dúvidas de vocês, por favor. Pessoal, nenhuma dúvida? Todas. Qual foi a parte que você mais se complicou? Fala para mim. Essa parte da substituição, que eu fiquei meio confusa aí. Certo. E na adição, eu acho que eu me perdi aí na onde você achou esse -2. E se isso encaixa em qualquer conta. Tá. Pode manter o microfone aberto por enquanto, porque daí conforme for falando, agora você vai podendo tirar suas dúvidas para a gente poder explicar. Vamos explicar de novo. A minha dúvida também é a mesma. Perfeito. Já bom que a gente vai conseguir explicar para as duas. Eu vou abrir um outro arquivo aqui. Professor, estou acompanhando isso daí mesmo, que eu estava ocupado com outras coisas, mas estou acompanhando a aula disso daí. Sem problema, Marcelo. Aí, o senhor não vai pegar uma série de exercícios assim de concurso, assim, para a gente fazer também? Todos esses são de concurso. Vou mandar eles para vocês poderem refazer eles com... Eu vou mandar sem a resolução e com a resolução para vocês poderem refazer eles, tá? E daí depois eu vou mandar durante a semana, até a próxima aula, mais exercícios relacionados a esses assuntos, para que vocês possam ir fazendo e tirando as dúvidas comigo nas próximas aulas, tá? O senhor, posso fazer mais uma pergunta? Claro, o senhor abrange aqui todos os níveis, né? Sim. Ah, tá. Não, porque o que foi ensinado assim para mim hoje, o que o senhor ensinou aí para mim, isso daí é coisa muito fácil, assim, porque eu sou professor de matemática, né? Eu estava mexendo assim, coisa mais, nível mais alto, assim, né? De concurso, alguma coisa assim, não sei se... É que, na verdade, como o curso ele é focado para todos os professores de todos os níveis, é bom a gente começar com exercícios mais simples, e depois vir com exercícios mais complicados. Mas a gente vai, sim, passando por todos os conteúdos, tá? Eu lembro que até conversei com você no particular, foi o que eu te falei. Talvez o que a gente não entre são nos muito específicos da nossa área, que é integral e derivada. não, isso daí nunca cai em concurso. Não. Não. Exatamente. Pode esquecer. Derivados. Mas, aos poucos, você vai vendo que vão ter exercícios mais complicados, assim, conforme a gente for avançando, tá? Tá certo. Eu vou... Só para a gente poder começar um novo jeito de explicar o exercício, vocês estão vendo a tela em branco aí, né? Eu abri ela de novo. Meninas, vocês entenderam da onde eu criei as equações? Vocês conseguiram entender como é que eu cheguei no x mais y igual a 30 e 4x mais 2y igual a 74? Sim, você desenhou a questão. Beleza, perfeito. Acreditem ou não, essa é a parte difícil do exercício, entender isso daqui. A parte das contas agora vai ser muito mais tranquilo da gente conseguir criar uma maneira de explicar. Primeiramente, o método da substituição. Vou explicar ele e quando vocês entenderem, a gente parte para o método da adição. Meu Deus do céu, não estou sabendo mais escrever. Substituição. Primeira coisa, quando a gente trabalhar o método da substituição, a gente precisa literalmente fazer o que o nome do exercício está me pedindo. O que o nome do método me fala. O método me fala para substituir. Para eu substituir, eu preciso encontrar nas minhas duas equações, em uma delas pelo menos, uma maneira de eu dar um valor para a minha letra, de eu dar um valor para alguma das minhas letras, mesmo que eu não saiba o valor real daquela letra.
O valor real é aquilo que a gente vai encontrar no final. O valor real é aquilo que no exercício a gente já resolveu e encontrou como 7 vacas e 23 galinhas. Mas eu preciso dar um jeito de dar um valor para esse sistema de equação. Tem alguns sistemas, por exemplo, que ele aparece da seguinte maneira. Ele aparece assim. Y menos x igual a 45. O que eu preciso fazer? Eu quero achar o valor, eu quero encontrar um valor para o meu y. O que eu faço? O x ele está subtraindo, eu passo ele para cá, somando. É só isso que eu vou fazer. Então eu vou ter y mais x igual a 45. Ou melhor, perdão, y igual a 45 mais x. Eu só troquei o x de lugar, certo? Por que eu troquei o x de lugar? Porque agora, esta equação aqui, ó, do jeito que ela está montada agora, ela me dá um valor para y. Quanto que vale o y no meu sistema? O y no meu sistema, pensando nessa equação específica aqui de baixo que eu estou usando como exemplo, o y, ele vale, só o y, ele vale, além do valor normal, ele vale 45 mais o valor de x, ok? Conseguiram entender essa primeira parte? Porque, como é que eu crio, como é que eu vou modificar a minha equação? Ficou claro para vocês? Beleza. Só que agora, olha só, vamos voltar lá para a nossa equação. Qual que será que é mais fácil da gente mexer? Essa daqui que eu tenho 1x, porque sempre que eu não tenho nenhum número acompanhando, eu tenho o número 1 e 1y, ou essa aqui de baixo que eu tenho 4 e 2. Com toda certeza, sempre vai ser mais fácil eu mexer com a equação que eu só tenho o número 1 acompanhando. Então, eu sempre vou procurar nas minhas equações o número 1 acompanhando a minha letra. É isso que eu quero encontrar. E eu encontrei ela aqui. E agora eu vou mexer nessa equação aqui. E como que eu vou mexer? Da mesma maneira que eu mexi no exercício, no exemplo que eu dei anteriormente. Eu vou pegar essa equação e eu vou usar o valor de x só porque ele está na frente, só porque me deu vontade de usar o valor de x. Então, eu vou colocar aqui x, ele é igual. O y, vocês concordam comigo que ele está somando alguma coisa no valor de x. Se eu passar ele para lá, ele vai subtrair, porque ele inverte o sinal. Então, eu tenho que o meu x ele vale 30, que é da equação, menos o valor do y. Essa é a equação que eu encontrei. Até aqui conseguiram entender? Sim. Beleza. Heloísa também, tranquila até aqui? Tranquilo. Tá? Cíntia, se tiver alguma dúvida também pode abrir o microfone e perguntar, tá? E agora o que acontece? Eu não estou substituindo, o nome do meu sistema, o nome do meu método não é substituir. O que eu vou fazer? Aonde eu encontrar na minha segunda equação, porque eu já trabalhei com a primeira. Agora, aonde eu encontrar nessa minha segunda equação a letra x, nessa segunda equação aqui, ó. Aonde eu encontrar a letra x, eu vou tirar a letra x, eu vou pegar a letra x e vou jogar fora e vou colocar no lugar 30 menos y. Tá? Então, todo lugar que eu encontrar o x ali, eu vou jogar 30 menos y. E tem algum x nessa segunda equação? Tem aqui, ó. E o x ele está aqui, ó. Então, eu vou pegar esse x e vou jogar fora. E vou colocar no lugar dele 30 menos y. Por quê? Porque eu descobri aqui em cima que nesse sistema, nesse universo, desse sisteminha de equação, toda vez que eu achar o número x, toda vez que eu achar a letra x, ela vale 30 menos y. Não sei quanto que vale o y, não sei quanto que vale o x, mas eu sei que no final o x ele vale 30 menos y. Então eu vou poder substituir, por isso que o nome é substituição, nesta segunda equação, este valor do x por 30 menos y. Mas eu vou ter que copiar o restante da minha equação. Então eu vou copiar a minha equação primeiro, em preto. 4, o x vem aqui no lugar, mais 2y igual a 74. E agora, na onde eu tinha a letra x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, sempre entre parênteses. Sempre coloque entre parênteses, que daí vai ficar menos fácil de vocês confundirem. 30 menos y. Opa, peraí, professor. Então o senhor está me falando que esse 30 menos y que o senhor colocou aí, ele literalmente significa que é o x? Sim, eu tirei o x
Eu substituí o x por 30 menos y. Até aqui vocês entenderam? Sim. Sim. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Esse 4, ele não está multiplicando 30. Ele está multiplicando 30 e ele está multiplicando menos y. Porque ele está multiplicando a conta inteira. Ele multiplica a letra x. E a letra x ela não vale 30. A letra x ela vale 30 menos y. Então eu tenho que distribuir essa multiplicação. 4 vezes 30 dá 120, menos 4y. E o restante já está copiado. Mais 2y igual a 74. Como a gente já resolveu, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Eu tenho que 4y mais 2y fica menos 2y igual. O 120 ele está somando. Passa para o outro lado subtraindo. 74 menos 120. Então, menos 2y é igual a menos 46. Espera aí, professor. Pausa. Pode falar. Posso? O 4, ele vem multiplicando 30, certo? 120. Sim. Menos 4y, porque esse y está valendo 2. Não, é porque o y ele vale 1. Aqui dentro, ó, esse y aqui de dentro da onde eu escrevi, ele vale menos 1y. E menos 1 Sim. vezes 4, menos 4y. Entendeu? Tá. Conseguiu Entendi. entender? Se não entendeu, Consegui. pode perguntar, não tem problema, tá? Agora eu entendi. Beleza. E aí, o restante é só a resolução do sisteminha. 120 passa para lá subtraindo. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, menos 2y é igual a menos 46. O menos 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica menos 46 dividido por menos 2. Y é igual a menos com menos dá mais. 46 dividido por 2, 23 galinhas. Beleza, achei o valor de y. E olha que legal. Essa equação aqui de cima ela já está pronta para me dar o valor de x. Porque ela me fala que x é igual a 30 menos y. O y vale 23. Então, eu troco o y por 23. 30 menos 23, x é igual a 7. 7 o quê? 7 facas. Então, eu achei que, no final do meu exercício, eu entendi que, eu cheguei à conclusão que eu tenho 23 galinhas e 7 vacas. Conseguiram, as duas que estavam com dificuldade na parte da substituição, conseguiram entender agora? Sim. Heloísa? Sim. Entenderam por que o nome é substituição? Por que a gente tem que fazer isso? É um método... Eu particularmente, eu acho o método mais fácil de resolver esse sistema de equação é a substituição. Só que tem equações que não se encaixam. Por quê? Às vezes a equação ela chega para você da seguinte maneira, o sisteminha. 2x mais 3y igual a 80. 4x menos 5y igual a menos 32. Nesse caso, absurdo, mas que pode cair, você não consegue fazer isso que a gente fez aqui, porque aqui não dá para fazer, porque vai ficar 2x igual e você não tem 2x aqui embaixo. E aqui também não dá para fazer, porque vai ficar, por exemplo, vai ficar 4x igual a menos 32 mais 5. E também não tem 4x aqui para você substituir. Então já fica mais complicado de fazer. Aí vai envolver fração e tudo mais. E é por isso que a gente precisa aprender o segundo método de resolução de sistema de equação, que é o mais difícil, mas é o método que traz mais resultado. É o método que a gente resolve qualquer sistema de equação, que é o método da adição. Vamos ao sisteminha de novo. X mais y igual a 30. 4x mais 2y igual a 74. Beleza. Como que eu vou resolver o método da adição, professor? O que eu preciso fazer? Eu literalmente preciso somar as duas equações. Se eu somar elas do jeito que elas estão, elas vão ficar da seguinte maneira. 5x mais... Por que 5x? 1x mais 4x. Eu literalmente só estou somando o que é igual. Mais 1y mais 2y, 3y. Igual a 30 mais 74, 104.
Só somei o que é igual com o que é igual. Isso daqui que eu encontrei, me ajuda em alguma coisa? Não. Não resolve nada do que eu preciso para resolver o exercício. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no método da adição, eliminar alguma letra. Que letra que eu preciso eliminar, professor? Preciso eliminar o x? Não necessariamente o x, mas pode. Eu preciso eliminar o y? Não necessariamente o y, mas pode. Então, eu preciso escolher qual letra eu vou anular. E qual letra que eu vou anular, professor? Sempre, em qualquer uma das equações que tiver, sempre elimina a letra que tiver o menor número junto dela. Nesse caso, eu tenho, na minha primeira equação, 1 acompanhando o x, 1 acompanhando o y, 4 acompanhando o x e 2 acompanhando o y na segunda equação. Os menores números são 1. Qual das duas eu escolho? Agora tanto faz, porque agora eu tenho os dois números para mim estão suaves. Os dois são os menores, os dois são 1. Sempre que eu tiver 1 vai ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou olhar o próximo número menor. O próximo número menor é o 2, ó, que está acompanhando o y. Então, se eu tenho 2 acompanhando o y e eu tenho 1 acompanhando o y na equação de cima, eu vou resolver eliminar este lado aqui. Por quê? Porque ele é mais fácil. A conta que eu vou ter que fazer de multiplicação ela é muito menor. Professor, o senhor falou, entendi, beleza, eu tenho que eliminar, eu entendi que eu tenho que ir pelo menor número, mas por que raios eu preciso multiplicar? Sempre que eu pegar uma equação, por exemplo, x mais 3 igual a 7, eu posso multiplicar ela por qualquer valor e não vai alterar o resultado desde que eu multiplique tudo pelo mesmo valor. Então, por exemplo, eu posso fazer tudo isso aqui, a equação inteira, vezes 5. E aí, o que eu preciso fazer para achar esse resultado, para achar esse valor dessa nova equação? Como que eu acho o valor dessa nova equação, professor? Eu vou multiplicar tudo por 5. 5 vezes o valor de x fica 5x. 5 vezes 3 fica 15. E 5 vezes 7 fica 35. Para a gente ver se o que eu estou falando faz sentido, a gente vai resolver. Como que a gente vai resolver? X mais 3 igual a 7. X é igual a 7 menos 3, que é igual a 4. Beleza. Na equação de baixo, 5x mais 15 igual a 35. 5x é igual a 35 menos 15. 5x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Notaram que, apesar de serem duas equações totalmente diferentes, o resultado foi igual? Conseguiram notar isso? Por que o resultado foi igual? Porque eu não alterei o valor da minha equação. Eu alterei todos os termos dela, multiplicando pelo mesmo valor. E é isso que eu preciso encontrar na adição. Esse é o primeiro ponto do porquê a gente precisa multiplicar uma das equações. Para a gente poder alterar o valor dela e poder, no final, acabar eliminando esses dois números aqui. Conseguiram entender como é que eu faço a multiplicação de equação, só para a gente poder seguir em frente? Tá indo. Beleza. Buguei. Tá, o que você não entendeu, Heloísa? Fala para mim. Continua para ver se... Tá, vamos lá, Se, então. se eu entro na lógica. Agora, o que acontece? A gente vai olhar... A gente decidiu, então, que a gente vai mexer com o y. De um lado, eu tenho y na primeira equação. E na segunda equação, eu tenho 2y. Eu quero mexer com ele. No final, eu quero eliminar o y. Para eu eliminar o y, eu preciso que o meu resultado seja 0 se eu somar esses dois. Se eu somar do jeito que tá, vocês concordam comigo que y, que tem um 1 aqui na frente, mais 2y, vai dar 3y. Não vai resolver meu problema. O que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso somar no 2? 2 mais quanto? Que fica igual a 0. É 2 mais o 2 negativo. Por quê?
Eu tenho R$2, paguei uma dívida de R$2, ele se corta e se torna 0. Então, eu preciso fazer com que esse y aqui, ele se torne menos 2y. E como que eu faço para 1y se tornar menos 2y? Eu multiplico por menos 2. Então, eu já sei que eu preciso multiplicar o y por menos 2 para eu poder eliminar a letra y. Só que eu não posso simplesmente chegar aqui e escrever na minha equação assim, ó. Eu não posso chegar a escrever assim, ó. X menos 2y igual a 30. Eu não posso, porque daí eu estou mudando a equação. Mas eu posso pegar essa equação inteira e multiplicar por menos 2. Por que por menos 2, professor? Porque foi o valor que eu encontrei aqui embaixo, que eu preciso multiplicar para poder cortar com o 2y da equação de baixo. Eu preciso eliminar uma das duas letras. E eu escolhi eliminar a letra y. E para eu eliminar o y da equação, eu preciso que na minha primeira equação eu tenha um menos 2y ali. Só que eu não posso mudar ele sozinho, eu preciso mudar a equação inteira. Por isso que eu multiplico a equação inteira por menos 2. E agora, como é que a gente vai fazer? Talvez dessa maneira fique mais fácil para vocês enxergarem. Menos 2 vezes o x, ele vai ficar menos 2x. Vou deixar sem sinal por enquanto. Menos 2 vezes o valor do y, ele fica menos 2y. Eu literalmente só estou multiplicando o que está dentro do parênteses, tá? E por fim, é uma equação, eu tenho que multiplicar todos os lados. 30 vezes o menos 2, ela vai ficar da seguinte maneira. Igual a menos 60. Por quê? Porque para eu poder alterar a minha equação, eu preciso multiplicar todos os termos dela pelo mesmo número. Então, quando eu resolver a minha equação e descobrir os valores, eu vou entender que essa equação inicial aqui, ó, x mais y igual a 30, ela é igual, ela equivale à mesma coisa que eu falar menos 2x menos 2y igual a menos 60. As duas equações, elas possuem o mesmo valor. Então, agora eu consigo trabalhar essa equação do jeito que eu preciso trabalhar. Conseguiram entender como é que eu cheguei nesta equação aqui, ó, menos 2y menos 2x menos 60? Sim. Beleza. Sim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que eu montei aqui, ó, e eu vou somar com a equação inicial que eu tinha. Vou literalmente somar as duas. Como que eu vou somar as duas? O que é igual, eu somo com o que é igual. Simplesmente isso. Então, eu vou ter o que aqui? 4x positivo menos 2x, eu vou ter 2x. 2y positivo com menos 2y, conseguiu o que eu queria. Mais 0y, que no caso nada mais é do que mais 0. Não preciso colocar mais a letra, porque eu consegui eliminar a letra que eu não queria mais. O sinal de igual se repete. 74 menos 60 vai dar 14. Então, eu tenho que 2x é igual a 14. Ou seja, eu consegui meu objetivo. Qual era o meu objetivo desde o começo? Eliminar a letra y. Agora eu eliminei. Agora eu consigo resolver. Porque 2x igual a 14 é facinho de resolver. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, eu tenho 7 vacas. Agora, eu jogo lá na minha primeira equação, do jeito que a gente já aprendeu a fazer. Se x mais y é igual a 30 e o x vale 7, então 7 mais y também é igual a 30. O y tem que ficar sozinho. 30 menos 7, ele está somando. Y é igual a 23 galinhas. O mesmo resultado que a gente encontrou no método da substituição.
O da adição, ele realmente é um pouquinho mais difícil de entender, porque ele envolve multiplicar, ele tem que multiplicar a equação inteira. Você precisa descobrir que número que você precisa multiplicar. Não é tão fácil assim. Mas esse exercício especificamente, vocês conseguiram entender como é que resolve? Sim, a minha dúvida foi esclarecida. Era o menos 2 da onde ele saiu. Tá. Sim. Aquela hora que eu buguei é que você entrou com um exemplo e eu buguei no seu exemplo. Mas agora eu entrei, você terminou, eu consegui identificar. Então, Perfeito. todas as vezes que eu for fazer a conta, eu inicio pelo número menor, que por sinal vai ser o 1, né? Aí no caso é 1. A gente sempre vai buscar um. E o 2. É o 1 e o 2, no caso, que é o Y, né? Isso, nesse caso, sim. Aí eu venho e transformo para poder eliminar. Exatamente. Eu entendi agora de onde saiu menos 2. Que bom. Para você também, Aline, tudo certo? Sim, sim. Cíntia também tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Beleza. Com isso a gente mata esse exercício aqui, tá? A gente resolveu ele. Só que antes da gente partir para o próximo, eu só vou deixar vou dar só mais um último exemplo desse método de adição para matar de vez a dúvida de vocês uma coisinha aqui. A Heloísa comentou... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, pode perguntar. Antes do... É sempre esse método, não importa o número que vai ser usado. Eu consigo fazer a transformação sempre usando esse método. Sim, você consegue fazer a transformação sempre usando esse método. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. São números aleatórios, digitei aqui na minha cabeça, tá? Só números aleatórios. Mas a gente vai resolver esse sisteminha de equação. Pelo método da adição, tá? Mesmo esquema que eu falei. Precisamos eliminar uma letra. Qual letra que a gente vai eliminar? A que tiver o menor número acompanhando. Nesse caso, o menor número que está acompanhando é o 1 que acompanha o Y. Então, eu já defini que eu quero eliminar o Y. Só que olha para vocês verem que configuração legal que ficou essa conta aqui. No outro exercício, eu tinha 2 sinais positivos no Y. Eu tinha positivo em cima e eu tinha positivo embaixo. Agora não. Agora eu tenho mais na minha primeira equação e menos na minha segunda equação. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Eu tenho mais um Y. Eu tenho menos 3Y. E eu quero achar como resultado final, eu quero encontrar no meu resultado final 0. Deixa eu tirar esse mais um daqui. O que meu Y precisa ter para ele subtrair 3 e virar 0? Vocês concordam comigo que nesse exemplo eu preciso de um 3 positivo para ele zerar aqui e para ele igualar e ficar 0, para eu poder cortar? Eu preciso de um 3 positivo. E se eu tenho um Y na minha primeira equação e eu quero que ele se torne 3Y, eu preciso multiplicar ele por 3. Só que, de novo, eu não posso multiplicar só o Y. Eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer vezes o número 3. E dessa vez eu não preciso pensar em trocar sinal. Por quê? Porque o 3 positivo ele já satisfaz o que eu preciso. Porque agora como é que ele vai ficar? Mesmo esquema que a gente acabou de fazer. Deixa eu só apagar daqui do meio para não confundir. Mesmo esqueminha que a gente acabou de fazer, não vai mudar nada. O 3, ele precisa multiplicar o x. Só que não é um x só, é 2x. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6x. Mais. Por que mais, professor? Sinal de mais do y vezes o 3, que é positivo. 3 vezes 1, 3y.
o sinalzinho de igual e 3 vezes 30. 3 vezes 30 dá 90. Então, tudo isso daqui, ele é igual a 90. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, olha. Eu não precisava chegar no mais 3y para poder eliminar, não foi isso que essa parte aqui me fez entender? Eu não precisava achar o mais 3y? Já encontrei. Agora eu pego e jogo ela aqui, ó. Da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Eu pego e jogo ela aqui. E o que eu faço com as duas equações? Eu somo essas duas equações. E agora, olha só para vocês verem que legal. 4x mais o 6x, 4 mais 6, 10x. Mais 3y menos 3y, eu vou ter o que aqui? 0. E 80 mais 90, eu tenho 170. Pronto. Eu consegui, então, chegar no final e descobrir que 10x vale 170. Mesmo esquema de exercício. O que eu precisei fazer foi eliminar a letra. O que muda desse para o anterior? No anterior, eu precisei multiplicar por menos 2. Agora, eu precisei multiplicar por 3. Por quê? Porque o que eu precisava era eliminar esse 3y. No caso, eu precisava eliminar o y. E como aqui embaixo eu tenho menos 3 e aqui eu tenho mais 1, para o 1 eliminar com menos 3, ele precisa se tornar mais 3. Mais 3 com menos 3, corta. Para eu transformar 1 em 3, eu preciso multiplicar por 3. É assim que eu vou encontrar o valor que eu preciso multiplicar e é assim que eu vou aplicar na minha equação para poder montar o sisteminha. Ficou claro para vocês? Sim. Só para não parecer que a gente Sim. sempre vai usar o menos 2, tá? Cada exercício ele pede a sua própria particularidade, tá bom? Pessoal, então vamos seguir em frente. Acho que dá também de fazer mais um exercício. Nossa, já são 9 horas. Meu Deus. Então vou pedir para todos vocês abrirem o microfone, por favor. Falar para mim o que vocês acharam da aula, dar um feedback. Vocês acharam que foi muito rápido, falei demais? Vocês acham que na próxima aula pode ser menos? Como é que vocês preferem que faça? Gostaram da aula, né, primeiramente? Como a gente está num grupo pequeno ainda, né? Eu não sei se o grupo vai crescer, mas a gente está num grupo pequeno ainda. Eu não vejo problema em a gente fazer a aula dessa maneira, eu tirando as dúvidas de vocês, aos poucos e tudo mais. Se o grupo for aumentando, a gente vai ter que adaptar para cada situação que a gente tiver. Mas eu preciso saber de vocês o que vocês acharam da aula, se ajudou vocês em alguma coisa já, se vocês acham que precisa fazer diferente. Acho que enquanto é pequeno está sendo mais proveitoso. Na minha opinião, a aula foi proveitosa, tirou as dúvidas, esclareceu bem as dúvidas que surgiram. Eu acho que agora é praticar, né? Para ver se entra tudo certinho. Colocar em prática. Mas as dúvidas foram esclarecidas dos exercícios que foram passados. Então, os exercícios realmente são exercícios que, desculpa, que tem uma interpretação um pouco mais complicada e ajudou bastante. Concurso, gente, é isso daí. Concurso é esses exercícios que são sem pé nem cabeça, que são muita coisa para fazer num exercício só. Sim. E que cobram de vocês, mais do que só a conta, cobram atenção e interpretação. E eu espero poder ajudar vocês a interpretar melhor o exercício. E junto, ensinar o conceito. Hoje a gente reviu, por exemplo, o conceito de porcentagem, a gente reviu o conceito de sistema de equação. Eu acho que só explicar isso para vocês é mais chato. Porque no próprio exercício já é meio chato de ficar explicando. Não de ficar explicando, mas de ficar escutando. Eu sei porque eu já fui aluno e eu sei como é que é chato ficar escutando o professor falando sobre coisa de matemática. Ainda mais para quem tem dificuldade. Mas eu acredito que a melhor maneira de vocês entenderem é no exercício. Não adianta eu ficar só explicando o conteúdo sem trazer nada prático para vocês. Eu pelo menos... Sim. Então, eu não sei as demais, mas eu, há muitos anos, eu estudei matemática. Então, tem muita coisa que eu vou recordando conforme vai fazendo. Coisa simples.
que às vezes você olha um exercício assim e você esquece das coisas simples. Você foca muito na dificuldade do exercício, em interpretar o exercício, e você acaba esquecendo da simplicidade que você aprende lá no colegial, as coisas básicas, né? Então, rever essas coisas tem ajudado, ajuda, né? Eu estou estudando já matemática também pelo YouTube, como eu comentei antes, há algum tempinho eu tiro e vou estudando. Então, eu acho que rever algumas coisas assim faz a gente esclarece um pouco. Então, a questão de você voltar nas funções iniciais agora vai clareando a mente e vai ajudando no desenrolar do exercício, entender a finalidade e interpretar o exercício. Então, achei muito legal isso. É assim que eu pretendo continuar nossas aulas. Acredito que se a gente continuar no ritmo que a gente está, em coisa de... A gente tem um encontro por semana, né, para a gente poder ter as aulas. Mas acredito que em coisa de menos de um mês a gente já consegue entender melhor os conceitos básicos, e aí entendendo melhor os conceitos básicos, a gente partir para os avançados de entendimento do exercício mesmo, porque esses exercícios eles foram resolvidos da maneira mais passo a passo, mais lenta, tudo mais, mas elas têm formas de acelerar essa resolução de exercício, que é o que eu quero que vocês, no final do nosso período de estudos, quando vocês forem fazer o concurso, vocês não precisem demorar tanto tempo para vocês conseguirem fazer. Aqui não tem problema, que a gente tem tempo para estudar, é para isso mesmo. Mas no concurso a gente não tem. Não dava para a gente, por exemplo, em 2 horas fazerem 2 exercícios no concurso. Não dá. Então, assim, o objetivo do final do curso é que vocês consigam fazer o exercício o mais rápido quanto for possível para vocês. E entender sempre que, até mesmo eu, tem exercícios que eu não sei resolver na hora da prova. Você tá nervoso, tem conceitos diferentes, né? E é entender que o foco é olhar para o exercício e falar, eu sei o que esse exercício eu preciso fazer. Se eu sei o que eu preciso fazer, eu consigo resolver ele. Vocês precisam criar essa confiança, que é isso que vocês vão conseguindo ao longo do tempo. O que eu vou fazer? Hoje eu vou mandar para vocês esses 2 exercícios que a gente fez com a resolução, e inclusive essa resolução separada que eu fiz agora, para vocês poderem ter. Durante a semana eu vou mandar novos exercícios no grupo para vocês relacionados a alguns temas parecidos com isso, com os temas das próximas aulas. Se vocês tiverem qualquer exercício que vocês achem interessante, podem me mandar no privado, a gente não é um grupo pequeno, podem mandar no privado para mim, a gente traz para a aula semana que vem. Dúvidas que vocês tiverem também podem me procurar ou esperar até a aula da semana que vem. Não é sempre que eu consigo responder, eu também trabalho durante o dia numa escola como secretário, não é sempre que eu estou disponível, mas sempre que eu puder eu respondo vocês o máximo que eu conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem a gente tem um novo encontro. E é isso. Terça-feira que vem a gente tem mais exercício para resolver. Tá. Tá bom, gente? Boa noite Boa para noite. vocês. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.